tem um caso que dominou o noticiário policial. O delegado Aldo Galiano Júnior, responsável pela investigação do assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, apontou uma possível ligação do PCC neste caso. Segundo ele, os requintes de crueldade da forma como ela foi morta, torturada e decapitada, com a cabeça raspada, fazem parte do modus operandi da facção. Nesta quinta-feira, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do ex-namorado de Vitória e a Secretaria de Segurança Pública determinou a intensificação dessas investigações. A jovem de 17 anos estava desaparecida há uma semana depois de voltar do trabalho. Em um ponto de ônibus, ela chegou a ser abordada por 2 indivíduos que questionaram seu destino final e depois foram flagrados entrando em uma comunidade onde um líder do tráfico de drogas foi preso recentemente. As pessoas que nos acompanham por imagens puderam acompanhar o último registro da jovem Vitória. Ela atravessava uma avenida na altura de um ponto de ônibus e um carro com 2 homens acaba passando ao lado, inclusive um dos homens acabou questionando para onde ela iria. Enfim, essas informações foram coletadas pela polícia, que avança nessas investigações. Agora, surpreende a maneira como ela foi morta. E muitos indicam, inclusive, que seria o modus operandi dessa facção criminosa, né? Seria uma punição quando você raspa a cabeça da mulher, e também a morte, quando você acaba decapitando a pessoa, é um indício, um indicativo também de vingança. Você, Acácio Miranda, crime terrível, né? Bárbaro, aqui na Grande São Paulo, cidade de Cajamar, as páginas policiais destacando os detalhes da maneira como a adolescente foi morta. O que a gente precisa considerar quando o delegado levanta a possibilidade da facção estar por trás da morte dessa jovem? Obviamente, um crime grave como esse, em qualquer circunstância, causa revolta e pede que as autoridades ajam com toda eficiência para que essas circunstâncias sejam apuradas. Mas, no momento que nós acrescentamos uma organização criminosa e o tal tribunal do crime ter agido e levado à morte desta adolescente nessas circunstâncias, a gente entende que a nossa situação em termos de criminalidade é extremamente grave. E quando o delegado diz, e é um delegado experimentado, é um delegado que já esteve à frente de diversos departamentos na Polícia Civil do Estado de São Paulo, quando ele diz algo nesse sentido, ele com certeza tem elementos de autoria e materialidade que o levam a declarar isso. Então é importante a apuração, como eu disse lá atrás, mas é importante, principalmente, nós tomarmos a consciência da necessidade do combate a essas organizações criminosas. A cada dia, não há um dia que nós não falamos em qualquer jornal da programação da Jovem Pan sobre a atuação dessa organização criminosa. Isso mostra a sua força e o quanto nós estamos reféns destas circunstâncias. Não sabemos com exatidão, a polícia avança na investigação deste assassinato, mas é preciso considerar a maneira como ela foi morta, né? Há sinais de tortura, ela tinha a cabeça raspada, acabaram decapitando a jovem de 17 anos que tinha um relacionamento com um rapaz e as câmeras de segurança identificaram um carro passando. Parece que o rapaz estava nesse veículo e teria inclusive perguntado para a moça para onde ela iria. Você, Mota, o que a gente precisa destacar, essa declaração do delegado é uma declaração muito importante, né, que há elementos que indicam a participação do crime organizado, mas eu preciso só trazer uma informação, inclusive muitos veículos de comunicação trouxeram a informação que a justiça tinha acatado o pedido de prisão do ex-namorado dessa jovem, mas não, a justiça não acatou esse pedido de prisão, só destacando e trazendo essa informação para as pessoas que nos acompanham. A justiça, então, negou a prisão do ex-namorado dessa adolescente que foi encontrada morta na cidade de Cajamar. Mas, Mota, o que a gente precisa trazer, considerar os aspectos que envolvem esse crime bárbaro na Grande São Paulo? A gente pode começar fazendo uma pergunta. Quem sequestrou, torturou
matou e decapitou essa jovem. Foram pobres coitados, pessoas que não tinham oportunidade. Eles estavam apenas lutando contra a desigualdade. Eles são plenamente recuperáveis. Eles podem ser ressocializados e reintegrados à sociedade. O fato deles terem sequestrado, torturado, matado e decapitado uma jovem não significa nada. Essa é a posição do Estado brasileiro. Eu aposto que quando esses criminosos forem identificados, vai se perceber, vai se constatar que todos eles já tiveram várias passagens pela polícia, mas foram soltos, porque assim manda a lei brasileira, porque assim decide a justiça brasileira. O criminoso é um pobre coitado, ele errou, mas ele pode ser ressocializado. Nada nesse caso é novidade, nada. Crimes contra mulheres envolvendo violência extrema, inclusive tortura, são cometidos por facções criminosas há muito tempo. Basta fazer uma pesquisa na internet. Agora, eu peço aos nossos espectadores e aos nossos ouvintes que façam o seguinte: procurem alguma postagem de algum político de esquerda denunciando esse crime. Me mostrem uma única declaração de um parlamentar dos partidos de extrema esquerda que sempre, todo dia, estão na televisão, na mídia, denunciando a violência policial. Me mostrem uma postagem desses partidos de extrema esquerda denunciando a violência dessa facção criminosa contra uma mulher, contra uma jovem. Me mandem uma única declaração de uma dessas ONGs de segurança pública que todos os dias estão em Zurique denunciando os governadores que combatem o crime. Me mandem uma única declaração de uma dessas ONGs protestando contra isso, dizendo que chegou a hora de colocar um fim nesse domínio das facções. Podem procurar. Eu vou ficar aqui esperando. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Em destaque, o caso Vitória Regina, um caso de grande repercussão, principalmente aqui no jornalismo policial de São Paulo, mas também há uma ampla cobertura de veículos de todo o país. A polícia aqui de São Paulo apurando o envolvimento da facção criminosa PCC na morte dessa adolescente de 17 anos. Ela estava desaparecida e foi encontrada com sinais de tortura, com a cabeça raspada e decapitada. Você, Cristiano Beraldo, as investigações avançam, só que o delegado destacou essas características que levam a crer que haveria participação de integrantes da facção criminosa PCC na morte dessa jovem. Beraldo. Pois é, o que o Mota disse aqui reforça essa situação de hipocrisia que nós estamos vivendo e que foi normalizada, naturalizada no cotidiano brasileiro. Porque a revolta, a indignação, as manifestações de defesa desse ou daquele dependem de quem é alvo da violência. Veja, nenhuma jovem de 17 anos de idade é defendida nessas circunstâncias. Por quê? Porque ela trabalhava num shopping como vendedora, ela era adepta da escala 6x1, porque ela era branca, porque ela alimenta, a partir do seu trabalho, a dinâmica capitalista. Qual é o problema dessa menina? Que foi vítima de uma ação de criminosos, ao que tudo indica até aqui, que definitivamente estão corrompendo de forma verdadeira a democracia brasileira, porque estão assumindo áreas do país aonde ninguém entra sem a autorização deles. Eles estão determinando um novo sistema judiciário que atende aos interesses do crime. E ninguém fala nada e ninguém faz nada. Há quantos anos Tim Lopes foi morto a partir de uma decisão do Tribunal do Crime? Para que agora tenhamos uma menina de 17 anos simplesmente
é tirada das ruas, levada para um tribunal desses e depois executada. E vejam que ela foi executada no sentido de deixar claro que ela foi executada para fins de exemplo, para alguém, sob alguma circunstância, não sabemos qual é. Agora, todo este crime bárbaro simboliza a hipocrisia, os olhos fechados, que esses que bradam aí a favor de determinadas bandeiras, mas quando o crime é cometido contra aqueles que para eles não têm interesse, fecham os olhos, ficam quietinhos. Então, Caniato, estamos diante de mais uma cena do cotidiano brasileiro que acontece inúmeras vezes e que a maioria, a vasta maioria, sequer é notícia. Por quê? Porque são mais de 40 mil assassinatos. Mais um, menos um. Era uma mulher, era um homem, era um jovem, era um idoso. Que diferença isso faz? É só mais um número. Pois é, inclusive nessa entrevista concedida pelo delegado, ele disse que os criminosos agiram para retaliar uma traição, né? E tem inclusive uma expressão que os criminosos utilizam, a talaricagem, né? Quando eventualmente a moça acaba se relacionando com uma outra. Não sei se havia um namoro formalizado, mas talvez tivesse um outro relacionamento, ou teria ficado com uma outra pessoa, e por traição ela acabou sendo punida. E essa característica de raspar o cabelo, viu, Acácio, isso demonstra inclusive que seria esse tribunal do crime, que é uma tradição, inclusive nessa facção criminosa e outras, inclusive do Brasil, que acabam raspando a cabeça das mulheres quando elas não respeitam esse código instituído pela facção criminosa. Agora, é preciso também fazer uma reflexão sobre o que acontece com a nossa sociedade, né? Talvez os jovens de camadas mais populares acabam olhando para esses integrantes da facção como se fossem pessoas importantes, né? Pessoas respeitosas, inclusive muitas almejam, desejam manter uma relação com um rapaz como esse. É preciso também fazer uma análise quase antropológica de um problema que a gente vem enfrentando, né? Caniato, tem um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular. Salvo engano, ele foi usado como base para o filme Tropa de Elite. Em determinado momento desse documentário, são entrevistados meninos e meninas que viviam na década de 90 numa comunidade do Rio, e eles dizem exatamente isso. A referência deles, infelizmente, são esses elementos do crime, porque esses elementos têm carro, têm motos, namoram as meninas mais bonitas. Isso mostra como a nossa sociedade está deturpada. Nós chegamos ao ponto de crianças admirarem integrantes do crime exatamente porque eles têm acesso a determinadas coisas estas materiais. Tivéssemos uma sociedade bem estruturada, onde todos têm educação, onde todos têm saúde e os criminosos são combatidos como criminosos, nada disso aconteceria. Mas é o que você falou, é quase que uma análise antropológica das circunstâncias e circunstâncias graves que nós vivemos no Brasil. Se nós subtraíssemos da reportagem o nome da menina e o lugar e disséssemos que isso foi cometido na faixa de Gaza pelo Hamas, ninguém estranharia. Infelizmente, isso mostra a comparação possível que nós podemos fazer a partir da criminalidade organizada no Brasil. Pois é, bom exercício esse, inclusive, viu, Acácio? Agora, Mota, claro, a gente traz essa notícia que é terrível, difícil, é preciso discutir, analisar, mas não é um caso isolado, né? Situações muito parecidas acontecem em várias localidades do Brasil e sempre com a participação do crime organizado. Crime que, na verdade, acaba roubando a vida de uma série de pessoas, grupos e cidadãos brasileiros, inclusive acaba destruindo famílias, porque, como nós já trouxemos aqui em outras ocasiões, muitos desses chefões do tráfico de drogas acabam
escolhendo as meninas que eles querem das comunidades ao redor do Brasil, né, Mota? Eu vou ser uma voz discordante aqui dos meus caros colegas. Isso não é um problema da sociedade. Isso é um problema de escolhas individuais. Eu conheço esse documentário, Notícias de uma Guerra Particular. É um documentário que fez muito sucesso na época, porque apresentava um ponto de vista socioantropológico. A resposta é muito simples. Se você for numa comunidade, há milhares, em alguns locais, centenas de milhares de pessoas morando lá. As pessoas que moram lá, que escolhem como heróis os traficantes, são um número muito pequeno. A maioria das pessoas que moram numa favela são pessoas honestas, trabalhadoras, acordam às 4 horas da manhã, vão para o ponto de ônibus com medo de ser assaltadas, são vítimas de crime, vivem as suas vidas sob o mando do traficante, mas jamais cometeram crime. Então, eu discordo completamente dessa história da sociedade, da educação, da segurança, do transporte. Acabei de ver hoje uma notícia, da França, aquele sujeito que drogava a esposa e deixava que ela fosse estuprada por desconhecidos, ele agora está sendo acusado do mesmo crime pela filha. Isso é na França, meus amigos. Na França. Tem uma saúde excelente. Não precisa falar da educação francesa. O que falta na França? No entanto, esse sujeito fez a escolha pelo crime. É isso que a gente tem que punir, que o Brasil não faz. Porque o Brasil introjetou essa noção de que é culpa da sociedade. Então, primeiro, precisamos ter escolas de qualidade. Primeiro, precisamos ter um atendimento médico de categoria. Primeiro, precisamos ter transporte. Depois, a gente vai punir quem cometeu crime. Nós nunca vamos ter escola de qualidade. Nós nunca vamos ter um transporte decente. Nós nunca vamos ter um governo que responda aos nossos anseios enquanto esse for o país da impunidade. Esse é o resumo dessa situação. Quanto a essa notícia, enquanto a gente estava aqui conversando, eu fiz um contato aqui, recebi uma informação do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, que me disse o seguinte: esse crime tem 0 chances de ser de autoria do PCC. Segundo o secretário, esse foi um crime 100% passional. Parece que a Polícia de São Paulo tinha pedido a prisão do namorado e essa prisão foi negada pela Justiça. Não, perfeito. Inclusive, importante essa declaração do secretário de Segurança Pública de São Paulo, mas que vai na contramão do que disse o delegado, né? É importante também a gente destacar. O delegado concedeu uma entrevista há pouco, destacando essas características que indicariam a participação de integrantes da facção criminosa. Mas fundamental essa informação para a gente avançar no debate. Quer trazer um complemento, você, Beraldo? Não, queria trazer um esclarecimento, pedir desculpas se me fiz entender de forma equivocada, como responsabilizando a sociedade de alguma forma pelas questões que envolvem esse caso. Mota, eu não, de forma alguma, nunca me posicionei dessa maneira e não começaria agora em razão desse crime bárbaro que aconteceu com essa jovem. Eu concordo com você, a população das comunidades pobres, elas vivem ali reféns de uma dinâmica onde elas aprendem a se comportar com aquilo que é imposto a elas. Então, quando saem da área de domínio das milícias ou das facções criminosas, se comportam conforme as leis aplicadas aí a partir do Congresso Nacional. Quando entram nessas comunidades, se comportam conforme as instruções passadas por quem manda ali. E absolutamente jogam no lixo a Constituição, Código Penal e tudo mais. Vale o que mandam aquelas pessoas que dominam as áreas e elas, então, seguem as suas vidas se equilibrando nesses dois mundos. O grande problema do crime nas comunidades é a influência que exerce nos mais jovens, porque os mais jovens são seduzidos a participarem desse universo sedutor do crime, né? Sedutor para
crianças aí, muitas vezes, realmente crianças, que deveriam estar em casa, brincando, estudando, mas que às vezes já estão lá fumando maconha com arma na mão, achando que isso lhes dá uma condição de poder, enfim, vivem um sonho ali, alimentando aquela dinâmica do crime que, infelizmente, acabará com as suas vidas, muitas vezes para o desespero de pais e mães que assistem a tudo sem instrumentos para conseguir impedir o que está acontecendo com seus filhos. Então, enfim, mais uma vez, acho que importantíssimo esse esclarecimento do secretário Derrite, e realmente uma situação que não difere muito do que a gente vinha falando, para ser honesto, porque ficou claro aqui nas falas do próprio Caniato de que, com participação do PCC, do Tribunal do Crime ou não, que aparentemente era um caso em que a traição de um criminoso, da namorada em relação ao criminoso, resultou na sua morte. Não deixa de ser, independente de ter ou não PCC nessa jogada, não deixa de ser um crime passional. Então, enfim, uma pena a gente ter que comentar uma notícia como essa. Sem dúvida alguma. Preciso também levantar a possibilidade do autor do crime ter se inspirado na prática de uma facção criminosa para tentar imputar à facção criminosa a autoria do crime. Também tem essa possibilidade. Agora, Acácio, quer trazer o seu ponto de vista em cima do que disse o Mota depois do seu comentário? Fique à vontade. Nesse sentido, acho que em nenhum momento nós dissemos, pelo menos eu disse, que a culpa era da sociedade. Mas não dá para a gente negar que os reflexos dos problemas sociais que nós temos contribuem para isso. É óbvio, nas comunidades nós temos uma grande maioria de pessoas honestas e trabalhadoras, que não caem nessa tentação. Mas a verdade é, se nós tivéssemos boas escolas, se nós tivéssemos boa educação e se nós não tivéssemos impunidade, uma boa parcela dos criminosos não estariam nessa situação. Não significa que a culpa seja da sociedade, significa que a culpa é destas pessoas que não são desestimuladas a aderir à criminalidade. Mas é óbvio, aqueles crimes mais graves, aqueles crimes mais rentáveis, eles são praticados por pessoas que tiveram todas as oportunidades na vida e mesmo assim aderiram ao crime organizado. Então, em nenhum momento foi dito que a culpa era da sociedade. No que diz respeito à sua última ponderação, Caniato, se ele agiu de forma a jogar esta responsabilidade a esta organização criminosa, por mais que ele tenha ludibriado a polícia, ele não vai ludibriar desta vez o Tribunal do Crime, porque nós sabemos que, infelizmente, um lugar onde não há impunidade no Brasil é esse tal Tribunal do Crime. E ele jogou um holofote para a facção. Jogar holofote na facção criminosa é fazer com que ela suspenda determinadas atividades, pelo menos a venda de drogas neste local temporariamente. E isso não passa impune. Pois é, a audiência rotativa da Jovem Pan News, nós abrimos, inclusive, essa discussão, trazendo a informação de uma entrevista concedida pelo delegado, levantando a possibilidade do PCC, a facção criminosa, estar por trás da morte da jovem Vitória. E aí, queria que você trouxesse, Mota, a gente reforçasse a informação durante a nossa análise, o nosso debate. Você recebeu uma mensagem do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, não é isso? Traz mais uma vez a informação que você recebeu, Mota. Exato. O secretário me informou que não há, segundo ele, nenhuma possibilidade disso ter sido um crime cometido por uma facção, que tudo indica que isso foi um crime cometido por motivo passional e que a polícia tinha pedido a prisão temporária do namorado. E eu tenho aqui diante de mim o pedido de prisão temporária que foi negado pelo juiz. Então, esses são os fatos. E eu queria só, dando continuidade aqui ao nosso debate, o que empurra os jovens para a criminalidade hoje é o Estado brasileiro. Se você chega para um jovem e diz para ele, olha, está aqui a sua escolha. Você estudou numa escola Paulo Freire,
você não sabe nem soletrar direito, você não sabe fazer conta nenhuma, você não consegue nem raciocinar, você vai pegar um emprego aqui ganhando salário mínimo. Ou você entra aqui para o movimento e tira aí R$40 mil por mês. Esse foi o valor que o professor Peri Chiquida, na sua pesquisa científica, feita com presos, criminosos presos no estado de São Paulo, ele chegou a esse valor médio obtido no crime pelos criminosos, o valor médio mensal era 46 mil. Então, quando você coloca essa escolha na frente de um jovem, percebam, ainda assim, a maioria escolhe o trabalho honesto. Ainda assim, a grande maioria das pessoas escolhe ser honesta. A grande maioria das pessoas não é bandido. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca essa justificativa. Eu me lembro quando aqui no Rio de Janeiro criaram uma narrativa fabulosa sobre um dos chefões de facção mais perigosos aqui do Rio. Começou a circular a narrativa de que ele tinha entrado para o crime organizado para pagar o tratamento de câncer da irmã. Vejam que coisa maravilhosa, né? É sempre possível você criar uma justificativa. E essas justificativas são um incentivo extra para aquela pessoa que já estava, né, com a cabeça no crime. Lógico, para quem não tem barreiras morais, é isso que acontece. E esse sentimento de impunidade, ele afeta toda a nossa sociedade. Eu acho que é um efeito, o contrário do que a gente estava discutindo aqui. Eu não acho que a culpa é da sociedade. A sociedade é a vítima nessa história porque não tem como se defender. Muitas mensagens aqui durante esse debate. Tânia Correia, Edson, também Letícia de Saboia, José Carlos Amaral. Obrigado, viu, pela participação, pela parceria durante todo o programa. A gente vai continuar monitorando esse caso, esse episódio. Qualquer novidade a gente traz aqui, debate com os nossos comentaristas. Combinado?